De volta com o nosso Você Bonita para a gente falar de um assunto extremamente importante: excesso de cirurgias plásticas, a busca, né, por cirurgias plásticas, não pensando só numa questão de embelezamento, mas indo além, né, gente? Tem muita gente cometendo aí alguns excessos e isso é extremamente sério. Então a gente vai falar de comportamento, vamos entender um pouquinho quais cirurgias plásticas estão relacionadas e são nesse momento aí mais buscadas pelas pessoas que estão nesse processo. Mas antes eu quero contar para vocês porque que a gente, né, o que chamou a nossa atenção para trazer a pauta. Vou ler uma nota para vocês que é o seguinte: no início desse ano, a influenciadora GK, que estava afastada das redes sociais, ela voltou contando que desfez uma harmonização facial, pois havia perdido as proporções do rosto. E estudos apontam que as selfies causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias. As mais pedidas são procedimentos de nariz e queixo, mas lipoaspiração e cirurgia de mamas também aparecem na lista. Meu Deus, eu não tinha visto ainda a foto do antes e depois. Tá aí. E tão linda, né? Eu conheço, a Di já veio aqui, estava contando, tão linda. Quem volta? Ele que é referência na área, cirurgião plástico, Dr. Laércio Guerra. Bem-vindo! Obrigado, Carol. Muito prazer sempre, prazer nosso. E muito legal poder abordar esse assunto com você, porque eu conheço a sua responsabilidade como médico. E falar desses excessos, doutor, e eu acho que a gente pode começar por aí, é falar um pouquinho do comportamento que a gente anda percebendo aí das pessoas. Eu queria te ouvir, até antes de falar das cirurgias propriamente ditas. Você nota que esse tipo de situação vai acontecer com pacientes que podem ter algum transtorno, alguma questão que envolve outros problemas ou até pacientes ali que, num primeiro momento, não demonstram absolutamente nenhuma questão ali que chame a atenção, podem cair nesse perigo também? Carol, eu acho que aqui a gente está diante de duas situações, né? Existem os transtornos, inclusive existe um transtorno psicológico, que é uma doença, que é o transtorno de dismorfia corporal. Sim. Em que a pessoa, ela no espelho, ela se enxerga de uma forma diferente. Esse é um problema de saúde, um problema de caráter psicológico mesmo, que precisa de tratamento. A esses pacientes, não faz sentido nenhum indicar um procedimento de cirurgia plástica ou qualquer procedimento de embelezamento. Uhum. Mas quando a gente pensa nos pacientes sadios, a gente também precisa ter cuidados, precisa ter pé no freio para não tornar algo sem critério, não tornar algo vazio. Então a gente precisa avaliar muito bem cada paciente, qual o desejo, a expectativa e ver se aquela cirurgia ou aquele procedimento vai conseguir alcançar aquilo. Entendi. Então a prudência aí é a palavra de ordem. Não basta só querer, né, mas precisa realmente de uma visão ali do médico, do profissional, e por isso, mais uma vez, a gente vai bater na tecla que tem que ser um profissional que esteja ali, né, na Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Plástica. É sempre importante a gente ter esse tipo de controle, né? Sim, quando a gente fala de cirurgia plástica, é primordial que se busque por um cirurgião plástico. Parece besteira isso, mas infelizmente existem outros profissionais que acabam fazendo cirurgias plásticas ou submetendo pacientes a determinados procedimentos de cirurgias plásticas. E aí os problemas se tornam maiores, porque há um desalinhamento da parte técnica mesmo. Então, aquela pessoa não foi treinada adequadamente. Para se buscar um cirurgião plástico de referência, que tenha a parte técnica adequada, a forma mais simples é o próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá. Ali estão todos os que, de fato, fizeram a formação e passam pelas avaliações necessárias para se tornar um especialista na área. Tá aí, gente, esse é um outro ponto que eu acho extremamente importante, então sempre deve ser citado para você ter ali a sua fonte também de segurança. Agora, pensando nas cirurgias, doutora, a gente tem aqui algumas, né, as meninas ilustraram, então tem a harmonização facial, que não enfim, a gente colocou que é o exemplo aí da GK, mas é feita por outros profissionais, Sim. ou pelo menos tem sido feita por outros profissionais e não cirurgiões plásticos, rinoplastia, cirurgia de mama e a lipoaspiração. Qual que você acha que hoje aí tem sido a que mais está comprometendo, então, essa saúde e até trazendo os excessos na imagem? Eu não sei que ordem que está aqui, mas a harmonização facial, ela
ela é um procedimento também feito por cirurgião plástico, tá? De forma diferente? Não, na verdade, assim, a parte técnica de realização, ela pode ser replicada. Tá. E hoje a gente tem outros profissionais da área de saúde, não médicos, Sim. realizando os procedimentos de forma legal, né? Isso não é um problema. Foi permitido, né? Foi permitido. O grande problema que a gente deve avaliar nos casos, especialmente aí quando se fala de harmonização facial, é o critério. Então, hoje, criam-se padrões de beleza em que as pessoas vão buscar por características que determinado influencer, determinado artista apresentam, e aí todo mundo quer aquele mesmo rosto replicado. Entendi. E aí, se não houver por trás um profissional que garanta ali o bom senso, que garanta explicações para esse paciente, a gente vê o que está acontecendo. Muitas vezes, procedimentos sendo realizados num número abusivo e algumas pessoas se arrependendo desses procedimentos e buscando por outros procedimentos que também têm seus impactos, também têm suas complicações para retirar produtos que foram injetados. Então, essa questão dos produtos injetados hoje tem sido também uma grande discussão do que é permitido e o volume também, né, que pode ser aplicado. Como em tudo, existem produtos de todas as categorias. Existem produtos baratinhos, produtos mais caros e padrões de qualidade também se alteram, né? Então, é muito importante que a pessoa que está se submetendo a um procedimento desse procure saber do profissional, procure saber também do produto que vai ser utilizado. E o que é permitido. Doutor, vou lá e já volto. Quem quiser, manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. Já a gente vai ouvir as palavras também do professor de psicanálise, doutor Ronaldo Coelho. Volto já pra gente juntar tudo isso e, claro, que fique como alerta, né? Porque no final, gente, não tem como dar certo. O que vai dar certo é o que a gente já sabe. Vamos lá, a gente está falando então dessa questão aí, desses exageros. Já, vamos colocar agora, sonora agora, só daqui a pouquinho. Porque é legal a gente ouvir a voz também de um profissional de outra área, que é o Dr. Ronaldo Coelho. Ele é professor de psicanálise. Vamos ver o que ele diz para a gente juntar com essa questão que a gente está falando ao vivo. Olha lá. Olá, boa tarde. Eu sou Ronaldo Coelho, professor de psicanálise e análise do discurso. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a relação entre os jovens fazerem cirurgias plásticas. Nós sabemos que a cirurgia plástica está associada a uma ideia estética, de beleza, que pode estar vinculado, né, a uma vontade de querer ser aceito, de querer ser mais bonito para agradar mais as outras pessoas, mas também para agradar a si próprio, né? E essa crescente que está vendo de pessoas mais jovens, cada vez mais jovens, né, fazer cirurgia, me parece que tem a ver também, né, além dessa dimensão de estar se vendo mais pelas câmeras, né, pelas videochamadas, como a gente vem ouvindo ser falado, me parece importante a gente poder pensar pela via do consumo, né? A cirurgia estética, ela é também um objeto ou um serviço que se consome, né? E que se consome com essa dimensão estética, que é de cuidar de si. Então, cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar da beleza tem um valor, né, para as pessoas. E como que eu invisto o meu dinheiro, ou o quanto custa, né, acaba tendo um valor que é pela via do consumo. Então, é comum as pessoas poderem estar numa situação em que elas estão se perguntando se ela compra um celular novo, se ela faz uma viagem, se ela compra um carro ou se ela faz uma cirurgia. Entra, né, no mesmo rol ali de valores que tem a ver com o consumo, né? E o consumo que te dá um lugar no mundo, que te traz essa dimensão estética, não do corpo, mas desse do quanto você gasta, quanto dinheiro você tem, qual é a sua posição social, que eu acho interessante a gente pensar e a gente poder analisar para entender em sua complexidade essa procura pela cirurgia estética por jovens também. Tá aí, deixa eu agradecer. Obrigada, doutor Ronaldo Coelho, professor de psicanálise. Você encontra o trabalho lá no Instagram, no @Ronaldo Coelho Psi, PSI, tá? @Ronaldo Coelho Psi, tudo junto. Muito obrigada. Agora a gente volta a falar aqui dessa questão e eu fiquei pensando numa coisa, doutor. É assim, a gente tem um problema
quando a pessoa ali acaba perdendo a fisionomia, acaba perdendo o que é, né, enfim, as marcações, as expressões, o que é de forma natural. Isso é um grande problema, que é o que a gente usou como exemplo. Mas existe um outro problema, que é a questão de muitas cirurgias plásticas e isso trazer algo sério para o comprometimento da nossa saúde, ou seja, sei lá, proliferação de bactéria, dependendo do que vai colocar, vai ter uma infecção maior, vai ter, enfim, isso acontece também. Assim, os procedimentos repetidos, né, então, normalmente o que se vê dentro do que você está falando é mais ou menos a pessoa faz uma determinada cirurgia, continua insatisfeita, busca por uma segunda cirurgia, busca por uma terceira. E isso, com certeza, é um problema. Todas as áreas que são mexidas do ponto de vista cirúrgico, elas geram cicatrizes. E cicatrizes são chamadas também de fibroses, aderências. Então, mexer numa cirurgia que já foi realizada é um problema um pouco mais, posso dizer, um pouco mais preocupante, assim. É algo que a gente se prepara um pouco melhor. E existem pacientes, existem pessoas que se submetem a várias cirurgias numa sequência aí em busca de um resultado que muitas vezes não foi explicado, não foi conversado e não foi alinhado às expectativas que ela tenha com aquela cirurgia. E aí a segurança vai diminuir e ela cada vez vai ficar mais insatisfeita, né, gente? Qual a chance de dar certo? Segurança do ponto de vista de resultado e segurança do ponto de vista de... Todos são procedimentos cirúrgicos, né? A gente está expondo o paciente a um procedimento cirúrgico, existe uma agressão, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E doutor, como é que então é essa abordagem como um médico sério de sinalizar para aquele paciente que ele não precisa daquela cirurgia ou que, de fato, a cirurgia não vai ficar exatamente como a pessoa está pedindo, porque aquele é o rosto de outra pessoa? Você sabe que isso a gente adquire com a maturidade dentro da cirurgia plástica, Carol. No começo, como cirurgião plástico, é comum o médico estar disposto a fazer tudo e, de qualquer forma, ali abraçar aquela paciente ou aquele paciente. Mas muitas vezes a gente justamente precisa fazer o contrário, a gente precisa orientar de que para aquele fim, para aquele caso, existem outras formas de se cuidar, de garantir resultados que possam ser tão favoráveis quanto a cirurgia. E aí tudo isso foi cumprido, ainda existe um desconforto, ainda existe alguma coisa que possa ser melhorada, aí a gente pode partir para uma cirurgia. Agora, a programação hoje de cirurgia, especialmente cirurgia corporal, a gente fala de uma programação multidisciplinar. A gente precisa entrar com orientações de alimentação, com orientações de prática de atividade física. Senão, o resultado que é conseguido numa mesa de cirurgia, muitas vezes vai ser perdido rapidamente. Então, todo esse entendimento faz com que, às vezes, a gente indique por não operar o paciente naquele momento. Vamos estudar, vamos completar todas as áreas que estão faltando para essa transformação, e aí sim, no momento adequado, a gente pensa na cirurgia se continuar fazendo sentido. E existem hoje outros procedimentos que cirurgiões plásticos também fazem, que eles vêm assim um pouquinho antes da cirurgia, caso a pessoa precise, enfim, pensando em questão de gordurinha e tal, não precisa de uma cirurgia, de uma lipoaspiração, por exemplo, para tirar tanta gordura, enfim. Isso também hoje pode ser associado dentro dessa prática, para que as pessoas acabem assim, vamos devagar, né, para você ir vendo o resultado, porque eu imagino que para quem tem muita ansiedade e uma certa expectativa muito alta de alguns tratamentos, isso pode colocar por água abaixo. Se tiver um transtorno junto, piorou. Eu acho que a gente precisa, alguns falam perder tempo, eu acho que é ganhar tempo justamente na consulta médica. E essa consulta, ela deve criar empatia, deve criar confiança, segurança naquilo que está sendo oferecido. Então, tudo isso precisa ser avaliado também nesse momento de relação médico-paciente, em que vai ser explicado o que aquele paciente está buscando, quais são as outras alternativas. Existem outras alternativas? Existem. Existem esses equipamentos, essas tecnologias, tudo isso pode levar a algum grau de melhora. A cirurgia leva a outro grau. O que a gente vai tomar de decisão juntos, né? Então, essa relação ela precisa ser construída para que os objetivos sejam alcançados, mas de forma conjunta. O cirurgião pode fazer um excelente trabalho, se o paciente não cooperar, não vai ter o resultado adequado. E o paciente pode ter uma expectativa muito avançada que o cirurgião às vezes não consegue com
o procedimento estético, né? Tá aí, gente, sinceridade, importantíssimo, tem que ter clareza, transparência. Vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Laís, obrigada. A harmonização facial é definitiva? O doutor vai contar pra gente, vamos entender exatamente o que é essa tal de harmonização facial. Agora, seguinte, deixamos uma perguntinha da Laís que é extremamente importante, até pra gente entender, né? Quando a gente fala em harmonização facial, doutor, a gente tá falando do que exatamente? Foi um nome dado aí, né? Que popularizou e etc. O que significa? Tá, a harmonização facial, ela faz referência a procedimentos estéticos de remodelação da face para prevenção do envelhecimento. Certo. A melhor forma de se fazer isso é com produtos, já respondendo a pergunta dela, é com produtos absorvíveis. Produtos à base de ácido hialurônico, são os principais produtos usados para isso. Uhum. Infelizmente, existem produtos que não são absorvíveis e que pessoas também fazem harmonização com esse tipo de produto. Qual que é o grande problema disso? O processo de envelhecimento ele é contínuo. Então, colocar um determinado produto em uma região da face e o processo de envelhecimento continuar acontecendo, esse produto, com o passar do tempo, ele vai migrar e vai dar alterações que vão ser bem desagradáveis. Ai, que medo, gente. E assim, por serem inabsorvíveis, é um produto que só se tira com cirurgia. Mesmo assim, com cirurgia, é bastante difícil de retirar. É difícil, né? Então, os produtos que devem ser feitos em harmonização facial são produtos à base de ácido hialurônico, produtos absorvíveis. Outras formas de também melhorar e cuidar do rejuvenescimento facial são com bioestimuladores, com outros tipos de ou tecnologias que também vão garantir resultados satisfatórios também. E caso tenha a indicação de uma cirurgia plástica, ou seja, o nariz, o queixo, enfim, outros pontos, né, que fazem parte dessa questão da harmonia mesmo entre, né, do rosto, da simetria e tal, aí o profissional procurar o profissional adequado, estrutura adequada para a realização do procedimento, um hospital, tudo isso é muito importante. Sem dúvida. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Gustavo, obrigada, querido. É verdade que os resultados definitivos, tipo cirurgia plástica, levam no mínimo 1 ano para serem percebidos? Para algumas cirurgias, Carol, para algumas cirurgias a gente pode falar nesse tempo de 1 ano, especialmente cirurgia de rinoplastia. Cirurgia de nariz, o processo de cicatrização e de remodelagem em relação ao edema é bastante prolongado. Outras cirurgias, trazendo para cirurgias corporais, esse tempo é mais diminuído. Então a gente está falando em torno, cirurgias mamárias, em torno de 3 a 4 meses. Cirurgias abdominais, de lipoaspiração ou mesmo abdominoplastia, resultado final ali em torno de 3 a 6 meses. Mas a gente tem um tempo sim, não é... Eu brinco no consultório que não é um corte de cabelo que você sai pronta. É verdade. Você precisa aí de um tempo de recuperação para conseguir esse resultado. E por isso precisa estar com a cabeça boa, né? Sim. Começa aqui, né? Tudo isso a precisa ser transformação. planejado. Exatamente. Tem mais, dá tempo, olha lá. Heloísa, obrigada, um beijo para você. Qual é a contraindicação da cirurgia plástica facial? Então, boa pergunta. Contraindicação não só para plástica facial, mas para qualquer cirurgia plástica é o estado de saúde desse paciente, né? Então, tudo isso vai ser conversado em consulta, avaliado a parte clínica e de saúde desse paciente, com história de toda a parte clínica e também exames que a gente pede com antecedência para avaliar se está tudo bem. Estando tudo bem, esse paciente está apto a fazer o procedimento cirúrgico. Aí a contraindicação vem tudo nisso que a gente está falando. Qual é o alinhamento de expectativa que esse paciente tem, de que forma que isso vai ser feito, qual o procedimento que está sendo indicado. Então tudo isso tem que ser discutido em consulta, mas é justamente onde a gente pode contraindicar um determinado procedimento se aquilo não fizer sentido com o resultado que vai ser alcançado. E, doutor, você acredita que com a tecnologia, com os bioestimuladores, como você comentou, isso tudo tem retardado um pouquinho algumas cirurgias plásticas, principalmente aquelas que antigamente a gente via muito que eram aquelas faciais de puxar realmente a pele, né? A tecnologia evoluiu muito, né? Então hoje a gente tem aparelhos que conseguem produção de colágeno, conseguem melhorar a questão do rejuvenescimento de uma forma bastante significativa. Também injetáveis, como os bioestimuladores, os próprios ácidos hialurônicos, toxina botulínica, né? Tudo isso a gente consegue sim retardar. É claro que tem casos e casos, tem casos que o paciente de fato vai precisar da cirurgia e tudo isso pode servir ainda como um complemento de resultado.
Então, uma coisa não exclui a outra. Às vezes, a gente, mesmo trabalhando com cirurgia, a gente adequa toda essa tecnologia para incrementar ainda mais o resultado. No pós, muitas vezes. E quando a gente fala em tecnologia, eu quis tocar nesse assunto principalmente no final, a gente está falando aí de algo seguro. Sim. Né? Com médicos fazendo a aplicação, porque isso também é importante. Algumas máquinas exigem que médicos, dependendo da região, principalmente na face, né, doutor? Sim, tenham médicos fazendo a aplicação. E os aparelhos são regulamentados, né? Então são todos garantidos por vigilância sanitária e tudo isso tem o respaldo que aquilo de fato é seguro e é sério, né? Não é um simples aplicar de qualquer coisa ali, uma luz que vai por uma promessa vai gerar determinado efeito, mas não, tudo isso é bem estudado e bem avaliado para a gente poder fazer. E além de seguro, o efeito é natural. Então eu acho que aqui é uma questão realmente de bom senso, como você comentou na abertura do programa, de ter a transparência, conversar com o médico que você confia e ter a indicação para o resultado ser 100%. Porque no final, gente, é para o resto da vida. E os procedimentos são individualizados, né, Carol? Então não existe uma receita de bolo para todo mundo. A gente precisa avaliar caso a caso e indicar aquilo que é melhor para cada um. E eu vou te agradecer mais uma vez, doutor Laércio Guerra, é cirurgião plástico, como eu disse, é referência na área, né? Tem aí, preza por essa seriedade, conheço de perto o trabalho, então assim, volto a dizer e fiquem atentos aos médicos que estão lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O Instagram dele é o @LaércioGuerra, @LaércioGuerra, você encontra todo o trabalho. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado, Sempre Carol. um prazer tê-lo aqui, viu? Beijo pra Dani. Obrigado. Né? Beijo. Ela tem que vir com você a próxima vez pra mim. Vem sim. Obrigada, meninos. Amanhã, 12:30. Bora? Obrigada pelo carinho. Até amanhã, gente. Obrigada.